Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Letícia aqui. Na nossa aula de hoje de gramática, nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagem pertencem a um grupo maior da gramática que é a estilística. E como o próprio nome nos diz, nos lembra, é uma parte da gramática que se preocupa com o estilo da linguagem. Então, não mais aqui preocupado tanto com o sentido literal, isso é um substantivo, isso é... Não. Aqui a gente vai brincar com os significados, certo? Então vamos lá, vamos entender mais sobre as figuras de linguagem. Primeiro, o que são, O que são essas figuras? Também chamadas de figuras de estilo, As figuras de linguagem são uma forma de expressão que se distancia das regras da linguagem denotativa. E o que é a linguagem denotativa? A denotativa é o literal. Por exemplo, eu digo cadeira, estou falando do objeto que usa para sentar, sabe? Então, eu estou falando do significado original, o literal da palavra. Isso é denotar. No caso das figuras de linguagem, a gente vai trabalhar com o sentido conotativo, ou seja, que não se preocupa com o significado original da palavra, mas que tem plurissignificação, ou seja, pode ter muitos significados. É um tipo de palavra, um tipo de expressão que deixa que você tenha a interpretação livre do significado. Geralmente não está ligado ao sentido, o significado original da palavra. Olha lá. Ou seja, elas brincam com os significados das palavras, extrapolando o sentido original. Não vai ser denotativo, vai extrapolar o sentido original. Então, é isso que as figuras de linguagem que elas fazem. E elas são muito comuns, portanto, nos textos literários, Nas tirinhas, nos poemas, nos livros, enfim. Por quê? Porque, como a gente tinha visto, por exemplo, nas aulas de funções da linguagem, os textos poéticos, literários, eles têm essa coisa de se preocupar só com a mensagem, com o código em si, com a mensagem. Então, eles não têm preocupação, eles querem embelezar, é sobre beleza, é sobre dar estilo, sobre brincar com as possibilidades dentro da língua, dentro da linguagem, ok? Então, as figuras de linguagem fazem isso. Elas extrapolam o sentido original das palavras. Então, vamos conhecer. Hoje nós conheceremos 4 dessas figuras, porque essa é a nossa parte 1, Então, vamos lá. A primeira figura de linguagem que eu escolhi para apresentar a vocês é a comparação. A comparação, que também é chamada de comparação explícita, compara 2 termos através do uso de conjunções comparativas, ou seja, quando eu digo que ela é explícita, significa que você sabe, porque ela mostra para você que ela está fazendo uma comparação. Mostra de que forma? Através das conjunções comparativas. Quem são essas conjunções comparativas? Essas que estão nas frases exemplos, as frases de exemplo em vermelho. Vamos dar uma olhadinha. O pensamento é como um diamante bruto. Perceba, a frase deixa explícito para você que ela está fazendo uma comparação. Estou comparando quais termos? O pensamento com um diamante bruto, ok? Então, o pensamento é como um diamante bruto. Então, esse uso mostra pra gente uma figura de linguagem e qual figura? A comparação, ok? Próximo exemplo, ainda de comparação. O pensamento é tal qual um diamante bruto. Então, o que mudou aqui foi só a conjunção comparativa. Conjunção que liga, junta as frases. De que forma? Comparando-as. Comparando os 2 termos. Então, como, tal qual, igual, são conjunções comparativas. E quando elas aparecem, elas mostram, então, que há o uso da figura de linguagem comparação. Tudo bem? Então, como eu identifico uma comparação? Procura a conjunção comparativa. Se tiver ela, então se trata de uma comparação.
Agora, a próxima figura de linguagem parece um pouco com a primeira, só que tem um diferencial. Olha lá. A metáfora é também chamada de comparação implícita, faz a comparação de termos, só que qual é a diferença? O outro também comparava, né? Lá a gente tinha o uso das conjunções comparativas, aqui a gente já não tem. Então ela compara os termos sem o uso das conjunções comparativas. Ué, Letícia, como é que isso acontece? Vamos dar uma olhada nos exemplos? Olha essa tirinha aqui. Os ratinhos conversando, né? Fala uma coisa romântica, um diz pro outro. Aí o outro responde: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aí o outro fala: uau, agora traduz. Aí o outro responde: é você que está querendo demais. Aí você está querendo demais. Ok, onde a gente tem a metáfora aqui? A gente tem a metáfora no quadrinho do meio, que diz: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável. Inefável é o mesmo que indescritível. Então, quer dizer, o que ele está comparando aqui? O amor a uma caravana de rosas, certo? Só que ele não diz meu amor é como, ou meu amor é tal qual, ou meu amor é igual. Se ele não faz o uso das conjunções comparativas, se trata de uma metáfora. Por quê? Porque existe essa comparação, mas ela é implícita. Implícita significa que ele não mostra para você, porque ele não faz o uso dessas conjunções. Então, por isso que eu destaquei o L, porque ele afirma que é. E essa afirmação faz a comparação. E isso, então, configura uma metáfora, que é essa comparação implícita. Meu amor é uma caravana de rosas. Comparando, então, meu amor com caravana de rosas. Tudo bem, gente? Deu para perceber a diferença? Comparação terá as conjunções comparativas. Metáfora compara dois termos sem usar as conjunções. Terceira figura de linguagem que eu separei para vocês. Bastante atenção nessa daqui. A metonímia é a substituição de um termo por outro, desde que haja relação entre eles. Então, quer dizer, esses dois termos que eu vou usar, eles podem ser substituídos. Um pode tomar a posição do outro. Por quê? Porque eles estão relacionados. Então, havendo essa relação entre os termos, você pode substituir um pelo outro. E aí, que tipo de substituição a gente tem? A partir daí, a gente pode ter a substituição do autor pela sua obra, do possuidor pelo possuído, do lugar pelo produto, do efeito pela causa, do instrumento pelo agente, do inventor pelo invento, do concreto pelo abstrato, da parte pelo todo, da matéria pelo objeto, do indivíduo pela classe, do singular pelo plural e etc. Quer dizer, tá vendo? São duas coisas que estão ligadas. Elas têm uma relação e por isso uma pode substituir a outra, dependendo da ocasião, certo? São vários tipos de substituições possíveis. Então, eu trouxe 3 exemplos dessas que eu cito aqui, para a gente observar na prática a figura de linguagem metonímia, ok? Substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles. Então, vamos lá. O primeiro exemplo mostra uma substituição do autor pela obra. Vamos olhar. Olha a frase. Você não vai acreditar, eu comprei um Nicholas Sparks. Como assim comprei um Nicholas Sparks? Você não comprou a pessoa ou autor Nicholas Sparks. Só que o seu nome com as suas obras, eles estão ligados, por isso você pode substituir. Quem é Nicholas Sparks? Para quem gosta de ler romance, essas coisas, né? Conhece Diário de uma Paixão, Um Amor para Recordar. Então, quer dizer,
você pode usar, ao invés de falar qual livro, qual o nome do livro que você comprou, você substitui pelo nome do autor do livro. E aí fica: comprei um Nicholas Sparks e não comprei o Diário de uma Paixão, ou comprei um Amor para Recordar. Tudo bem? Então aí é uma substituição do autor pela obra. Tudo isso significa metonímia. Olha o próximo exemplo. No exemplo seguinte, a gente tem a substituição da parte, uma parte, pelo todo. Como assim? Vamos ver no exemplo. Este livro foi escrito a 4 mãos. 4 mãos? O que é 4 mãos? Um livro escrito por 4 mãos? 2 pessoas. Então, ao invés de falar 2 pessoas, que são o todo que escreveu esse livro, eu falo 4 mãos. Então, são as partes dentro de um todo maior. Deu para entender? Então, substituição da parte pelo todo. Ao invés de dizer este livro foi escrito por 2 pessoas, a frase diz foi escrito a 4 mãos. Ok? Metonímia também. E o último exemplo de metonímia, substituição do concreto, lembra da nossa aula de substantivo concreto? Pelo abstrato. Vamos perceber. Nessa vida, já encontrei muita gente sem coração. Opa, como assim, gente sem coração? Não tem como alguém estar vivo sem coração. Mas lembra que aqui a gente não está falando do sentido literal das palavras? Por isso, então, é que pode se escrever dessa forma. O que ele quer dizer aí? Quando ele diz sem coração, na verdade ele está querendo se referir ao sentimento, certo? Sentimento é uma coisa abstrata. Coração é concreto. Coração a gente sabe que existe, sabe a forma, a gente consegue imaginar. Tem o de mentirinha, né? E o de verdade é diferente. Mas coração é concreto, sentimento é abstrato. E nessa frase, o que ele quis dizer é isso. Que ele encontrou muita gente sem sentimento. Mas ao invés de falar isso, ele falou sem coração. Então aqui a gente teve a substituição do abstrato, né, que seria sentimento, pelo uso do concreto, que é o coração. Ok? Então isso é metonímia. Figura de linguagem, metonímia. E a última figura que eu preparei para vocês na aula de hoje é a catacrese. Catacrese. O que será, hein? Vamos olhar? A catacrese é o emprego inadequado de um termo devido à perda de seu sentido original. Ou seja, existia um termo que no início significava uma coisa, quando ele foi criado. Só que ao longo do tempo, esse significado se perdeu pela evolução da linguagem. Então, você continua usando aquele termo, só que agora ele já tem um outro significado, ele já não tem mais relação com o que ele significava anteriormente, originalmente. Então, quando a gente faz o uso desse termo, mesmo ele já não significando o que ele era originalmente, isso configura para a gente uma catacrese. Vamos dar uma olhada nos exemplos. O primeiro exemplo, ele é um exemplo que a gente vive na atualidade, né, devido à pandemia do coronavírus. A quarentena já dura 5 meses. Quarentena, originalmente, significava um período de 40 dias. Só que, atualmente, quarentena significa isolamento, certo? Então, perdeu o significado de duração de 40 dias e passou a significar isolamento. E aí o período já não importa mais, o tempo não importa. Tanto é que, no nosso caso, já dura 5 meses. Tudo bem? Então, perdeu o significado original, mas a gente continua usando. Isso é, então, catacrese. E o outro exemplo, não podíamos embarcar no ônibus sem tirar aquelas fotos. Embarcar é um termo que originalmente significava subir no barco. Quem embarcava estava falando de alguém que ia viajar de barco, mas ao longo do tempo, deixou de significar, de se referir somente ao barco. Então, agora a gente também usa para ônibus, né? Então, a pessoa disse, não podíamos deixar de embarcar no ônibus. Quer dizer, perdeu o significado de barco e passou a ser atribuído a outros veículos também, a outros tipos de
transporte. Então, embarcou no ônibus, tira o significado original e passa a assumir outro, mas a gente continua usando. Então, configura uma catacrese. Tudo bem, gente? Então, essa foi a nossa aula, nossa parte 1 de figuras de linguagem. Hoje, na nossa monitoria, já faremos alguns exercícios sobre essas figuras de linguagem que nós estudamos nessa aula. Então, eu espero vocês na nossa monitoria hoje, dia 18 de agosto, das 9h30 da noite às 9h50, 20 minutinhos, tá bom? Espero vocês, fiquem bem e até mais. Tchau!